Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 7 sobre o LabVIEW e nessa aula vamos ver sobre tipos de dado. Então vamos lá. O LabVIEW possui diversos tipos de dados, mas podemos citar três principais nos quais o programador vai estar utilizando constantemente. Tá? São eles os dados booleanos, os numéricos e strings. Tá? Começando com os dados booleanos, nós já vimos algumas coisas em aulas passadas, tá? Quando, por exemplo, colocamos um botão, tá? Para exemplificar o funcionamento da estrutura case, né? Com o valor booleano. Se eu colocar o botão aqui, tá? Um botão no painel frontal, ele vai gerar o ícone no diagrama de blocos da cor verde, tá? Tanto é que no ícone está escrito T e F, né? Relembrando os valores true e false. Além disso, a linha do tipo booleano é verde, ok? A linha do tipo booleano é verde. Agora, uma dica para você saber o tipo de dado que uma linha tem, tá? É o contexto de ajuda. Tá? Se digitarmos no teclado Ctrl mais H, vai aparecer o contexto de ajuda. Tá? Como que ele funciona? Ele muda o contexto onde quer que você coloque o mouse. Então, eu coloquei o mouse sobre a estrutura case, ele explica sobre a estrutura case. Eu coloco sobre o controle, ele fala algumas informações sobre o controle. E se eu colocar sobre o fio, ele vai falar sobre o fio. Perceba que ele diz que aquele tipo de dado sobre o fio é booleano, né? Que recebe valores true ou false. Ok? O segundo tipo de dado importante seriam os numéricos. Tá? E nós já trabalhamos com eles quando utilizamos os nossos controles e indicadores numéricos. Então, para exemplificar, vou colocar novamente um controle numérico, okay, que nós já utilizamos anteriormente, né? E como vocês podem ver no diagrama de blocos, ele aparece com a cor laranjada. Tá? Então, sempre que tivermos uma cor laranjada, tá, nós temos um tipo numérico. Tá? Especificamente, a cor laranjada diz respeito a sinais de ponto flutuante ou complexo. Tá? Aqui no caso, como o símbolo apresenta as letras DBL, tá? Que vem da palavra double, né? Isso aqui significa que o tipo de dado que sai desse numérico é de precisão dupla, né? Ou seja, é aquele tipo de dado com 64 bits, assim como ocorre na linguagem C, né? Que eu gosto de fazer um paralelo aqui no curso. Se a gente pegar esse numérico, tá? E conectarmos em outro bloco, por exemplo, um bloco de soma, o fio também é laranjado. Perceba que o contexto de ajuda indica que ele é um tipo numérico double. Tá? Quando ele fala 15 dígitos de precisão, aproximadamente 15 dígitos de precisão, seria, no caso, decimal. Tá? No entanto, essa variável ocupa, esse tipo de dado ocupa 64 bits. Ok? Nós podemos mudar o tipo numérico, tá? Clicando com o botão direito ou no ícone do diagrama de blocos ou no controle do painel frontal. Tá? Então, se a gente clicar aqui no botão direito, vamos encontrar a aba aqui, Representação. Veja que está selecionado DBL, precisão dupla. Tá? Temos também precisão estendida, precisão simples e também temos de ponto fixo, tá? Uma representação de ponto fixo, ok?
Qualquer uma dessas 4 aqui terá coloração laranja. Então, por exemplo, aqui, precisão estendida. Deixa eu colocar aqui numérico. Então, eu coloco precisão estendida. Tá? Quando você precisa de pelo menos 15 dígitos de precisão. Ok? Então, ó, o ícone aparece com as letras EXT e o fio continua da cor laranja. Ok? Certo. Passando para outros tipos de representação, temos esses 8 tipos aqui no meio. Tá? Do i64 até o i8, nós temos os tipos inteiros. Tá? Então, eu vou colocar aqui para o tipo inteiro. Ele diz ali no contexto de ajuda que é um numérico inteiro de 32 bits, ou seja, a representação vai desse número aqui até esse número grande aqui, ok? No entanto, aqui no diagrama de blocos, os inteiros, tá, são representados pela cor azul, tá? Representados pela cor azul. Os outros inteiros são do U64 até o U8, tá? Aqui, com esses tipos de dados, a gente vai trabalhar com zero e positivos, tá bom? Então, por exemplo, o 64, a gente vai trabalhar com 64 bits, do zero até o máximo valor com 64 bits, e assim por diante. Okay? E esses inteiros sem sinal, tá? É dito sem sinal, daí vem a letra U de unsigned, tá? Também são representados pela cor azul, tá? Assim como mostra aqui no diagrama de blocos. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei no 64, ele é unsigned quad, tá? Então 64 bits. Tá? 0 até aproximadamente 2 vezes 10 a 19. Ok? E finalmente, para completar, o último tipo de representação é numérica, os complexos. Tá? Então temos complexos de precisão estendida, complexos de precisão dupla e complexo de precisão simples. Tá? Então, o LabVIEW permite você trabalhar nativamente com números complexos também. Tá? A cor para números complexos também é laranjado. Note que quando eu mudei para complexo, tá, ele já colocou aqui o zero complexo, 0 mais 0i. Okay? A cor para os complexos, tá? Como se trata de ponto flutuante para a parte real e para a parte imaginária, a cor também é laranjada. Tá? Então, ele coloca aqui na ajuda como sendo double complex. Então, seria complexo de precisão dupla. Ok? Na aba numérico, tá? No diagrama de blocos, tá? Vai existir uma outra aba chamada conversão. Se vocês entrarem nessa aba, existem diversos blocos, tá? Onde você consegue fazer as diversas conversões entre os tipos. Tá? Então, por exemplo, to extended precision float. Tá? Qualquer que seja o dado que entrar na esquerda desse bloco, vai sair para a precisão estendida. Esse outro bloco aqui, unsigned long int, to unsigned long int. Qualquer que seja o dado que entrar no meu lado esquerdo do bloco, ele vai sair inteiro de 32 bits sem sinal. Tá? E vão existir vários tipos de conversão aqui. Ok? Tá? Então, sempre que for necessário fazer alguma conversão, você pode utilizar esses blocos. Tá? Um outro detalhe que é importante avisar é que se eu tiver sinais de tipos diferentes, tipos numéricos diferentes. Por exemplo, eu estou usando um sinal numérico aqui na entrada do somador, tá? Um complexo no numeric, e no numeric 2 eu tenho um número de precisão dupla, tá? Que é só real. Né? Se eu ligar esses dois no somador,
note que o somador ficou com uma das entradas vermelhinha. Tá? Isso significa que ele está convertendo o valor que chegou aqui para o outro tipo de dado da outra conexão. Então, ele sempre converte, tá, para o tipo de dado mais complexo. Significa que, saindo daqui, tá, então vou colocar um indicador para demonstrar. Vou colocar um indicador aqui, o numeric 3. Tá? Saindo desse somador, olha só que legal, eu vou ter um double complex. Tá? Então, vou ter um número complexo de precisão dupla. Tá? Perceba também que ficou vermelho no meu indicador, porque por padrão ele entra como precisão dupla. Né? Ou seja, ele está convertendo de complexo para um número real de precisão dupla, tá? Um número de ponto flutuante. Tá? Se eu quiser mudar para complexo, então, eu clico com o botão direito aqui no ícone ou no controle e mudo a representação para double complex. Tá? E agora ele não faz a conversão. Tá? Quando temos esse ponto vermelho, é dita conversão automática do dado. Então, o LabVIEW já faz isso automaticamente para nós. Finalmente, o último tipo de dado seria a string. Tá? E já trabalhamos com o indicador de texto aqui em uma das aulas passadas. Tá? Então, vou colocar aqui um controle de texto. Ok? Esse controle por padrão é chamado string. Tá? E aqui nós podemos digitar texto. Ok? No diagrama de blocos, portanto, tá? Aquele controle é representado por esse ícone rosa. Tá? Assim como o sinal que sai desse controle também é rosa. Tá? Então, para exemplificar, eu vou colocar um outro indicador. Ok? Um outro indicador. Opa, aqui eu coloquei um controle, vou colocar um indicador. Então, tá aí, a ligação é através desse fio rosa. Tá? Então, ele diz lá que é do tipo string. Tá? Mais para frente, em outras aulas, a gente vai ver algumas operações que são possíveis de serem feitas, tanto com o booleano, tanto com string. Tá? E algumas outras que a gente também vai conseguir fazer com os tipos numéricos. Tá? Em próximas aulas, também vou falar sobre o cast de tipos. Tá? Então, existe um bloco no qual permite você fazer o cast desses tipos, e eu vou mostrar isso em aulas futuras. Tá? Bem, pessoal, é isso pela aula de hoje. Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, deixe nos comentários. Agradeço a audiência de todos e até a próxima.